Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Presidente, segundo secretário, vereadores, população que nos prestigia aqui, meu boa noite. Em nome da dona Nobuco, cumprimento todos aqui presentes e população que nos prestigia pela TV Câmara. Realmente, a gente sabe da audiência, às vezes a Câmara não está cheia, mas a gente sabe que a população está nos prestigiando. Mas a presença de vocês aqui é fundamental para que a gente saiba realmente que a população acompanha e cobra as nossas decisões aqui dessa casa. O que eu iria falar, pegando a fala do vereador Charles dos Passos, e mais uma vez aqui para acrescentar o que está acontecendo e o que foi feito aqui nessa casa. Sei que provavelmente amanhã vamos ser taxados de como os vereadores contra os funcionários comissionados dessa casa. E aqui ninguém é contra, até nas nossas falas lá atrás, a gente sempre foi muito categórico. Nós não somos contra os cargos comissionados, nós só somos contra, eu na minha fala, a criar cargos comissionados, pelo que foi explanado pelo próprio vereador Charles, sendo inconstitucional, e num momento difícil que passa a Prefeitura Municipal de Tupã. Até no momento foi usado na fala por alguns vereadores que defenderam esse projeto da criação desses cargos, que a Prefeitura estava pagando todas as dívidas, e estava pagando 1 milhão de dívidas por mês, e a gente até se questionava, eu até me questionava se realmente esse número ia se concretizar até o final do ano, e que o prefeito tinha que ter um pouco de calma para que não criasse cargos e depois tivesse que esperar a boa vontade do Ministério Público para derrubar esses cargos, porque eu acho que é isso que o prefeito está esperando. E vai colocar a culpa em nós, vereadores, que alertamos lá atrás. A gente sabe a dificuldade que está tendo hoje a Prefeitura para poder colocar a casa em ordem. A gente sabe também que o dinheiro é curto, o cobertor é curto, né? A gente já falou algumas vezes aqui que 17% do que vem dos impostos ficam no governo municipal e em torno de 60% fica no governo federal. Por isso que às vezes a gente fica se perguntando por que vem tanto dinheiro do governo federal para cá. É porque realmente o imposto é muito mal dividido e fica difícil para o prefeito, às vezes, executar as coisas que precisa aqui na ponta, a melhorar, ajudar a questão dos transportes, a investir no que é necessário na nossa cidade. E o prefeito lá atrás, por N motivos que me trouxeram lá atrás a questionar, que sempre falou que não iria investir em cargos comissionados antes de investir na função estrutural da prefeitura, acabou criando esses cargos. Só para vocês terem uma noção, o Charles fala da parte jurídica e fala muito bem, então não vou entrar nesse mérito, eu acho que ele já explanou de forma categórica o que vai acontecer, o que provavelmente vai ser o desfecho disso. Esses cargos, conforme na tela, nós estamos falando de 38 cargos que têm um impacto com os encargos e mais a questão de férias e ticket de alimentação, em um ano, de R$ 1.593.000. 38 cargos que vão, em um ano, pesar nas contas do município R$ 1.593.000. Quem quiser, eu disponibilizo essa planilha, é um prazer. É a mesma planilha que eu fiz lá no ano passado, que ainda fui até mal interpretado, falando que eu estava querendo ser um matemático de Souza, que eu era o dono da verdade. Não sou o dono da verdade, são só os números que a gente foi atrás, para poder exemplificar para vocês, vereadores, o que poderia ocorrer na nossa Câmara Municipal e na nossa Prefeitura, e está aí. Está aí. O que a gente falou não era para falar agora estamos certos, não, é para mostrar para o prefeito, se ele realmente tem um bom senso, que olhe e reveja essas questões dos cargos comissionados e entenda no detalhe, para que não tenha que depois devolver o dinheiro, porque uma das decisões, quando você cria cargos inconstitucionais, é que o prefeito tenha que devolver esse dinheiro lá na frente, se ele não executar da maneira que tem que ser, que a lei fala, e aqui não é o que o Charles fala, não é o que eu falo, nesse caso é o que o Ministério Público está realmente questionando, dado tudo aquilo que a gente já apresentou. Nós estamos falando que, por mês, esses 38 cargos, se forem criados, eu acho que não são todos que foram criados, eu estava questionando isso com o Charles,
que amanhã nós vamos lá na prefeitura para entender quantos cargos desses 38 foram criados, mas pelo que eu entendo, a grande maioria, ou até a sua totalidade, foram empossados. Nós estamos falando aqui que custa, com os encargos, R$ 132 mil por mês. Imagina o prefeito acordar e ter R$ 132 mil para poder investir em alguma coisa, em alguma obra, em alguma rua que precisa ser feito recap, ou em alguma escola, ou em alguma outra área, ou até mesmo na ponte de Varpa, que o prefeito falou que vai fazer. A gente não está querendo aqui mostrar para o prefeito qual é o melhor caminho, mas mostrar para ele qual é a melhor forma de empregar o dinheiro público. Isso serve para qualquer prefeito que esteja lá naquela cadeira, independente do vereador que esteja aqui, independente do vereador que esteja o prefeito que esteja no executivo. A gente está mostrando aqui que realmente tem que ser tomada a devida atenção a esse caso. A gente sabe que o comissionado é importante, mas que seja dentro da lei. Ah, mas tem muito comissionado aqui que trabalha bastante, até foi falado lá atrás, eu não quero citar nomes, mas teve vereador que citou, que falou que precisa do comissionado para supervisionar o funcionário público. Não, a gente não precisa de comissionado para fazer isso, não. O que a gente precisa é ter meritocracia dentro da prefeitura, e esse dinheiro que está sendo empregado para contratar, às vezes, amigos de campanha, que a gente sabe que é para isso que serve esses 38 cargos, na grande maioria, não podemos dizer na sua totalidade, é que se esse dinheiro reverta para os próprios funcionários públicos, através de software, que não tem dinheiro para comprar o software, a gente sabe que está naquele impasse do software jurídico, a gente sabe que está faltando caminhão, está faltando um caminhão de terra para poder fazer o trabalho lá na ponta, junto com as secretarias, os pneus, os caminhões, da forma que está. Ou seja, vamos reverter esse dinheiro de uma maneira que seja produtiva para o município. Porque falaram-se lá atrás, não sei se vocês se recordam, que precisavam se criar esses cargos para a coisa acontecer na prefeitura. E, dado de novembro que foi criado esses cargos, eu pergunto se a população viu alguma melhora realmente que comprove esses R$ 132 mil por mês de custo para a prefeitura. De novo, nós não estamos aqui para atrapalhar o prefeito a governar essa cidade, mas nós estamos aqui para ser justo. E ser justo é ter o discernimento que o dinheiro público não é dos que estão lá, e sim nosso, da população que está me assistindo aqui na Câmara e na TV. Esse dinheiro é nosso. Será que esse dinheiro poderia estar sendo empregado em outras áreas da nossa cidade? Será que essas 38 pessoas, se elas deixarem de trabalhar, a prefeitura vai parar de rodar? Será que se a gente pegasse esse dinheiro de R$ 1.600.000 em um ano e revertesse em investimentos na nossa prefeitura, na nossa cidade, nós não teríamos muito mais retorno? Isso, quem vai dizer, é a urna lá em 2020. Mas quem anda essa cidade sabe o tanto que a gente está sendo execrado, cobrado, por uma coisa que lá atrás a gente brigou, principalmente, né, eu estava e via essa questão, que nós não iríamos fazer isso, o prefeito não iria fazer isso, sem antes fazer a meritocracia internamente dentro dos funcionários, criar realmente uma base de sustentação para que a gente tenha realmente, com que os secretários consigam cumprir lá na ponta as suas metas, ver a prefeitura, às vezes, comprando material que não é da melhor qualidade, ver as pessoas das ambulâncias, os pacientes precisando de, às vezes, um reajuste. E esses reajustes são reajustes que a gente vai discutir depois com calma, que tem na lei um embasamento para que se pague, e o que a gente escuta é que a prefeitura não tem dinheiro, mas para esses 38 funcionários, que, pelo que nós estamos vendo lá atrás e está se concretizando agora, podem ser considerados inconstitucionais. Então, prefeito, reveja isso, entenda com o teu jurídico, veja realmente se esses cargos são importantes, e se são realmente importantes, que dê a resposta para a população, fazendo com que a prefeitura gire, que o dinheiro gire dentro da prefeitura e que o retorno venha para a população. Volto a palavra ao presidente e o meu muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Vossa Excelência terá até 10 minutos.
Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia aqui na galeria, também você que nos acompanha pela TV Câmara, a TV a serviço do povo e também pela internet, o nosso boa noite. Bom, quero aqui que quando você quer uma cidade bonita, quando você quer, não é só falar da dificuldade aqui, você tem que buscar solução. Eu quero deixar aqui os parabéns a Nobuco, viu, Nobuco? Você, sem ser vereadora, você buscou emendas de deputados e trouxe uma ambulância aqui, mais do que vereador nessa Casa de Leis. É isso. Não é só chegar aqui e jogar pedra. Tem que buscar algo para a cidade. Tem que melhorar. E quando melhora, é quando você vai atrás, vai à luta. Porque só jogar pedra não adianta. Quero deixar aqui também os parabéns. A gente fez uma moção de congratulações pelo belo trabalho da moda inclusiva, que a senhora foi a ganhadora e vai representar a nossa cidade a nível, vamos dizer assim, não nacional, como também internacional, porque lá em São Paulo vai ser aí também campeã. Já é campeã. Bom, vamos falar um pouquinho de coisas boas, né? Quero agradecer aqui a indicação 582. A indicação 582, a gente está pedindo aí a implantação de uma faixa elevada de pedestre e também uma rampa de acesso a cadeirantes de frente ao Paço Municipal. Então, ali no chão, no solo, tem ali a velocidade de 40 km por hora. E não é de hoje, a gente sempre vê as pessoas, principalmente motoqueiro, passa ali quase 60 km por hora. Então, essa faixa elevada de pedestre e também a rampa de acesso para cadeirante vai realmente beneficiar toda a população. Então, a gente agradece e pede um empenho no nosso prefeito e também do Renan Victor Pontelli. A indicação 583, a gente está pedindo aí também o empenho do nosso prefeito e também do nosso secretário Mauro Guerra, o empenho para que possa contratar agente de segurança escolar para as creches e também para as escolas municipais. Principalmente agora, quando entra as férias escolar, a gente presencia, e um dia reclamei, chamei a polícia militar, e tem várias crianças que sobem na escola, no telhado, para soltar pipa. Então, tendo ali o agente de segurança escolar para as creches, vai aí dar segurança para o patrimônio público municipal. Então, agradeço a todos pela essa indicação 583. Também, a gente vai andando por aí, a gente fica muito feliz quando a população procura o vereador e passa aí a sua indicação. Conversamos com os funcionários municipais que trabalham ali no espelho de água, de frente ao Paço Municipal. Eles deu uma ideia para nós, para que aquela água, e realmente é verdade, aquela água para que possa ser ali aproveitada, tendo ali uma cisterna, e para que possa ser filtrada e essa água pudesse assim lavar as ruas aonde tem feira, ou até usar essa própria água para aguar aí os jardins das nossas praças. Então, é muito importante, não só essa cisterna reaproveitando a água do espelho d'água, mas também captando a água das chuvas indo para essa cisterna. Então, agradeço a todos pela essa indicação. Quero deixar aqui o convite. Eu fiz uma moção de congratulações pelos 30 anos da Polícia Científica, a Polícia Técnico-Científica, que corresponde aí ao Instituto Médico Legal e também o Instituto de Criminalística, que vai completar, no dia 27 desse ano, 30 anos de fundação. E a gente está mandando os convites
para os funcionários que já estão aí aposentados. E eu fiquei muito feliz de um vereador atual que lutou por essa conquista, que é o doutor Amauri. E é gostoso quando você convida aquele funcionário que está aposentado, e ele, quero deixar aqui o Danelucci, o Magron, que são hoje peritos criminais e também fotógrafos técnico-pericial aposentados. E quem lutou, quem conseguiu isso, foi o doutor Amauri. Eu fico muito feliz, gostaria de fazer um convite a todos os vereadores e principalmente ao doutor Amauri, que pudesse estar presente nessa entrega dessa moção, dia 27, agora, desse mês. Gostaria também de agradecer por ter subscrevido a moção do nosso amigo Castilho ao doutor Simões. Então, fica aqui meu agradecimento e que Deus abençoe a todos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vossa Excelência, vereador Walter Moreno Panhossi. Solicito ao primeiro secretário que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Nobre vereador terá até 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, população que nos prestigia, aqui comparecendo na noite de hoje, ou através da TV Câmara e da internet. Nossa, muito boa noite. Senhor presidente, eu quero anunciar também que nós tivemos essa semana passada em São Paulo, onde nós conseguimos uma emenda para a saúde de R$200 mil, do deputado Caio França, onde estão aí os vereadores empenhados aí, que trabalharam. Nós estivemos junto com o Tiago Santos, o Renan, tivemos aí também o Castilho, e foram liberados, então, mais 200 mil para que venha para Tupã, para somar com aquelas emendas que os deputados também estão mandando para Tupã, que é muito bom. Atentamente ouvi também algumas palavras sobre a questão dos cargos em comissão, e eu também vi o Meirelles comentando alguma coisa, e exatamente isso que acontece. Nós aprovamos, sim, os cargos, acredito que não sei se foi 10 vereadores ou 11 vereadores, porque a cidade é uma empresa, e essa empresa ela tem o seu gerente é o prefeito. O prefeito, ele analisou, o jurídico dele analisou, o jurídico dessa casa analisou e está dentro da legalidade, assim entendendo, porque se não passasse pela secretaria, pelas nossas comissões, não viria para ser votado. E a grande maioria dos vereadores aprovaram, né? Agora, a questão do Ministério Público, a questão da Justiça, nem sempre acerta e nem sempre erra, né? Então, precisa acabar de desenrolar ainda, acredito que foi na primeira instância, isso precisa ver onde vai terminar isso, para ver depois se há inconstitucionalidade. Se há toda essa inconstitucionalidade, que já foi dito aqui hoje que há, o prefeito simplesmente tem que cumprir. Ele vai cumprir. Como o Manuel Gaspar cumpriu, quando deu inconstitucionalidade nos cargos, e nem sempre o que o prefeito muitas vezes quer, que ele entende que precisa, a justiça entende que é certo. Então, nós vereadores que votam aqui, eles votam naquilo que as comissões entendem, naquilo que a justiça entende, nossa, agora, cabeça de juiz, desembargador ou que seja juíza, você vai saber o que acontece lá. Nós tivemos no Rio Grande do Sul agora aquela barbaridade de querer soltar o ex-presidente Lula. Você vai entender? Se a quarta região já tinha... Enfim, então quem não está, precisa esperar que se cumpra. Se lá entender que esses cargos realmente, e na última instância, não tiver recurso, e o prefeito entender, que ele admita as pessoas. Agora, eu vi o Meirelles também falando de coisas boas. Eu era vereador já na passada, atravessamos por dificuldade. Eu me lembro que no final do mandato do Manuel, as ruas estavam todas emburacadas. Nós não tínhamos condições, nós não tínhamos remédios, nós não tínhamos consultas. Hoje, não está 100%, mas tem muitas ruas já recapeadas, 60%
das nossas ruas estão feitos tampa-buraco e temos agora mais dinheiro para fazer recap. Inclusive, tem vereadores aqui que trouxeram aí verbas de 1 milhão, 800, 2 milhões para fazer esse trabalho. Isso é importante. Aí nós estamos falando aqui no orçamento de 136 mil mês, e eu, numa viagem que eu disse, em São Paulo, conseguimos 200. Fui a Brasília semana passada, trouxe 800. O vereador trabalha, ele vai e busca. Ah, mas esse não é o trabalho do vereador, então fica sentado aqui para ver se vem dinheiro. Os 70%, como foi falado aqui, vai embora. Não vai lá bater na porta do deputado e falar para ele que Tupã existe e que precisa ambulância, como foi dito agora há pouco aqui, que foi comprada a ambulância, e vamos comprar mais, e se não me engano, umas 4 ou 5, se eu não me engano, vai comprar agora, porque foi emenda, amanhã parece que o vereador Alexandre está indo a São Paulo para assinar um outro convênio, mais uma ambulância. Vê se o Madalena ofereceu para ele, vê se ele não foi lá buscar essa ambulância para atender a população. Vê se aqueles vereadores que estão aqui, como o Ribeirão foi lá e trouxe do deputado que ele trabalha, uma emenda para asfalto. Vê se ele não foi em Brasília várias vezes. Então nós temos que trabalhar, tem que pôr o pé no chão. Eu não estou dizendo que não precise, que não tem que criticar. Tem. Se está errado, muito bem, eu também estou de acordo, vai lá. Agora, os vereadores que votaram favorável, parabéns. Por que parabéns? Porque passou pelo dois jurídicos, passou pelo jurídico da prefeitura, jurídico da Câmara, e a maioria aprovou. Se entenderem a inconstitucionalidade e que o prefeito arque com aquilo que ele tem que arcar, né? É isso que nós entendemos. Recentemente, o prefeito queria comprar um veículo para diminuir a despesa, porque ele tem inclusive me ligou hoje, ver se eu consigo devolver mais um carro para ele, porque está fazendo economia, e se comprar é perigoso. Ainda bem que a juíza foi embora, é capaz dela chegar aqui e falar que não pode comprar, que é um absurdo, que está andando com Jeto, que já deixou nós em Brasília de a pé, nós viemos de táxi. É um absurdo um prefeito não poder comprar um carro, mas foi o que aconteceu. Então, ele me pediu que eu devolvesse agora um carro, porque o Jeto não consegue andar. Onde nós estamos? Que cabimento que é isso? O prefeito vai sair amanhã cedo daqui, juntamente com o vereador, e vai voltar à tarde, porque ele tem compromisso aqui às 6 horas. Ele tem que ir em São Paulo, assinar e voltar. Aí ele vai com o carro, tudo sucateado. Tem que mandar esses juízes, embargador, andar de carro velho. Vai lá, vai andar de carro velho, ver se dá certo. Então, nós temos que analisar. Eu vejo assim, está difícil, a situação não está fácil, o Brasil passa, não só o Brasil, mas quase que o mundo inteiro passa por dificuldade, isto não justifica, mas eu quero parabenizar os vereadores que não se cansam de bater na porta, de pedir para os deputados, de pleitear, e vem para Tupã. Tupã está sendo agraciado, só hoje aqui, parece que só hoje, se eu não me engano, aqui tem uns 800 mil ou mais de verbas em vez de deputado. Só hoje. Agora, a gente fica assim, parece que nada acontece do Tupã de bom, só acontece de ruim. Parece que nada que o prefeito faz dá resultado, nada que os vereadores fazem dá resultado. Nós temos que sobressair, pessoal, nas coisas boas também. Porque fica falando de coisa ruim toda hora, cansa. Ah, mas porque os cargos agora, se esse pessoal vai ser mandado embora, nós vamos ser culpados. Ninguém é culpado de nada. Se está dentro da legalidade, e se a justiça falar que está errado, está certo o vereador que fez lá. Se o vereador Charles, se o vereador PH acharam que é inconstitucional, que eles fizeram lá, que impetraram o mandato lá, está certo. Cada um faz o seu trabalho. Mas nós gostaríamos também do pessoal chegar aqui e falar assim, o pessoal Tupã, pera um pouquinho, nós temos um índice bom, não temos tanta criminalidade, nós temos pelo menos, nós temos uma saúde razoável, não é aquilo tudo, mas graças a Deus não está tão ruim. Só acha que está muito ruim quem não conhece os outros municípios. Quem não conhece acha que está muito ruim. Mas Tupã não está tão ruim dessa forma, não. Tupã está caminhando. Eu não estou dizendo que está maravilha, porque a mãe falou, presidente da Câmara, Tupã está uma maravilha. Não é isso. Eu estou dizendo que quem não conhece a realidade. Se você sair aqui em Marília, sai do centro de Marília para ver as bibocas. Vai embaixo, sai debaixo do centro, vai visitar as vilas. Aqui nós temos 100% de esgoto tratado, coletado, nós temos 100% de asfalto, 100% de energia, nós temos tudo, nós falamos, mas ninguém, nem que parece que não estão valorizando. Nós temos uma secretaria que a doutora Thelma esteve à frente, que é pesada, que lá é atendido, e a cada dia está melhorando, cada um faz sua parte.
Claro que não dá para fazer tudo de uma vez, mas se cada um pegasse um pouquinho do que ele pode, esforçasse um pouquinho, talvez nós teríamos uma Tupã melhor. Fica aqui, então, só dizer que não sou PV, não é nada disso, eu sou democrata, sou do DEM, né? Não me elegi no palanque do prefeito, nada disso. Mas todos os prefeitos que entram, lenha em cima do prefeito. O secretário entra, lenha em cima do secretário. Não tem nada de bom acontecendo. Eu vejo as nossas ruas estão sendo pintadas, né? O pessoal está vendo que está melhorando, a iluminação está sendo trocada para LED, mas não, parece que não tem nada, né? Então, só essas falas para nós lutarmos um pouquinho mais para Tupã, gostar um pouquinho mais de Tupã. Nós temos que amar um pouquinho mais de Tupã. Não adianta a gente ficar criticando se a gente também não trazer para dentro, porque ciscar para fora não adianta, vamos ciscar para dentro. Solicito que o nobre vereador Walter retome a presidência dessa casa. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora doutora Thelma Tolim. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores. É importante a discussão sobre essa questão dos cargos em comissão, mas a gente precisa lembrar que os cargos em comissão estão previstos na Constituição Federal. E diz: cargo de provimento em comissão são aqueles de livre escolha, nomeação e exoneração, de caráter provisório, destinando-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo recair ou não em servidor público do Estado. Bom, o que nós temos é que há uma previsão legal para a criação de cargos comissionados, né, de provimento em comissão. Nesse sentido, foram feitos estudos, e eu participei aqui de uma parte, para identificar em quais locais havia a necessidade de alguém que fosse diretor de um departamento, que pudesse colocar em prática as ações de governo. Eu quero lembrar que o poder público não vende produtos, não entrega produtos, o que ele entrega é serviço. E o serviço só pode ser realizado por pessoas que devem ter um comando para colocar em prática os planos do governo que foi eleito, e foi eleito de forma legítima. Então, só quem passou por uma secretaria consegue entender, e aqui eu quero até dizer que o vereador Charles passou por uma, e sabe o quanto os funcionários de provimento em comissão são importantes. Quando nós realizamos um trabalho, e isso vai a público, e todos parabenizam, isso foi feito por alguém. Quando nós realizamos o casamento comunitário, cuja lei é do pastor Eliezer, e aprovado por todos aqui, aquilo dá um trabalho danado. Precisa de gente para fazer. Todas as pessoas que trabalharam lá, naquele casamento comunitário, a semana toda, e especialmente naquele sábado, até tarde da noite, eram funcionários em função de confiança ou em cargo comissionado, que não receberam hora extra e que trabalharam lá efetivamente. E todos acharam maravilhoso o trabalho, o serviço que foi prestado ali. Quando nós realizamos o concurso de moda inclusiva, ficamos até tarde da noite ali no espaço cultural. Todas as pessoas que trabalharam não receberam hora extra, estavam ali, são pessoas não só dos cargos comissionados, mas daqueles que são funcionários públicos efetivos, que tiveram
uma função de confiança. Então, o que eu quero dizer é que, se hoje nós temos 38 funcionários em cargos de provimento em comissão, Tupã já teve quase 200. Hoje, o que se tem é 1 ou 2 em cada secretaria, para auxiliar o secretário, dia e noite, final de semana. É um trabalho bastante exaustivo, e que, se o secretário não tiver esse braço direito, fica muito difícil colocar em prática os serviços que a própria população pede. Quantos são os pedidos que saem dessa própria Câmara Municipal, indicações que são feitas e que são realizadas porque há ali pessoas trabalhando. Então, eu não vejo, né, dentro do que o Ministério Público aceitou a ação, e isso vai ser apurado, e a Prefeitura, o seu jurídico, vai mostrar as suas razões, mas eu não vejo ilegalidade quando a própria Constituição Federal permite e prevê, quando são cargos em pequena quantidade, quando a gente vê o tanto de trabalho que é realizado. Então, quando a gente coloca isso no papel e fala, olha, vai dar tanto de despesa, por que não se procura verificar que trabalho está sendo realizado por cada uma dessas pessoas, por cada funcionário deste que está aí? Então, é muito difícil estar numa secretaria e não ter aquele braço direito que você possa contar o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque os funcionários têm uma carga horária, 5 da tarde, eles vão embora. Isso está lá previsto no Estatuto. Então, é preciso alguns cargos em comissão, né, de provimento em comissão, para executar os planos de um governo que foi legitimamente eleito. Então, o Ricardo disse que durante a campanha que não iria fazer. A gente percebeu que ele tentou fazer, mas é muito trabalho. Quando a gente vê um passeio ciclístico, né, que aconteceu aí no Dia do Padroeiro, muita gente trabalhando nos bastidores para realizar esse serviço. Quantas pessoas estão em Marília nos Jogos Regionais? Quantas pessoas foram para Praia Grande, nos Jogos Regionais dos Idosos? Quantas pessoas estão trabalhando em todos os projetos, que todas as pessoas falam, parabéns, que projeto bonito, como foi bem feito, o quanto realizou. São pessoas que fazem, né? Não são máquinas. Então, vamos ver como isso vai terminar nessa ação, nessa ADIM. Mas eu espero, sinceramente, que haja bom senso de todos para que todos possam trabalhar com afinco, da mesma forma como a gente vê que estão trabalhando. É fácil? Não é fácil. O presidente Walter disse, a Secretaria de Assistência Social realmente é uma secretaria bastante pesada no que diz respeito à quantidade de trabalho, a variedade de trabalho, a complexidade disso tudo. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Precisamos de diretores que setorizem os serviços, para não deixar esmorecer. Precisamos de pessoas que estejam no Siconv o tempo todo, para monitorar, inclusive, as emendas que os senhores estão trazendo. Então, se não tiver funcionário, a gente vai perder muito recurso. Eu sempre disse que o funcionário precisa minimamente se pagar, como um funcionário de uma empresa privada, porque trabalhei muito tempo numa empresa privada. Então, você precisa vir e o seu salário precisa ser pago com o seu trabalho. Isso precisa render alguma coisa. Se não render em termos de recurso financeiro, em serviços prestados. Era isso, senhor presidente, que eu precisava deixar aqui uma declaração de que é muito difícil, o trabalho é intenso, e se não houver
um mínimo de estrutura, não só estrutura material, mas estrutura de pessoal, as coisas realmente não acontecem. Tá bom? Então, eu agradeço. Vamos ver como isso tudo vai terminar, mas é importante que a gente deixe, inclusive, para discutir isso no final da ação, eu acredito. Muito obrigada. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Maurícia Anjo Mortágua. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, nós talvez tenhamos sido dos vereadores que mais discutiu essa questão nos últimos anos aqui na Câmara Municipal com relação a cargos públicos. Cargos públicos nomeados por comissão. É proibido ter funcionário público nomeado em comissão? Claro que não. É constitucional. A Constituição permite que tenha esses cargos públicos. A lei orgânica do município permite que existam esses cargos públicos, porque eles são necessários para você colocar dentro da administração a política que você pensou e que o povo elegeu, o grupo ou elegeu o prefeito para que isso fosse feito. Visto assim, é uma situação muito simples. Mas ela não é bem simples assim. O que eu tenho notado é que entra prefeito e sai prefeito, e esse problema em Tupã se tornou uma questão extremamente complexa, e a impressão que nós temos aqui na casa, nós que já estamos aqui há muito tempo, é de que as pessoas que elaboram essas estruturas, elas são as mesmas. Elas continuam na prefeitura, não importa quem seja o prefeito. E continuam insistindo em teses que já foram derrotadas na justiça, que já foram derrotadas por diversas vezes. E essa sim, talvez, vereador Paulo Henrique, sejam os responsáveis se alguém for demitido. Pela insistência de teses que não são reais. Porque da mesma maneira que a lei fala que pode ter cargos em comissão, ela também diz em que condições pode haver esses cargos e para que eles servem e como eles devem ser criados. Eu vou falar uma coisa aqui, pode até parecer engraçada, mas me ocorreu. Eu, certa vez, ouvi isso numa palestra e gravei. Nós conhecemos o pipoqueiro. Quem é o pipoqueiro? É a pessoa que, com o seu carrinho, vende pipoca. Bom, se você colocar pipoqueiro, todos nós sabemos o que é. Se você colocar microempresário da área de alimentação, ele deixou de ser pipoqueiro e ele vai vender pipoca, ele continua sendo pipoqueiro. Então, o que nós estamos tendo aqui, nesses projetos, que são muitos que vieram aqui, muitos foram rejeitados pela Câmara na sua integralidade, outros foram refeitos e tal. Na legislatura passada,
foram mais de 6 projetos desses que foram rejeitados, justamente por isso. O que se fazia era mascarar uma situação que não era realmente cargo em comissão. E isso, como eu volto a dizer, tem sido feito com muita constância aqui na cidade de Tupã. Em algumas cidades que isso aconteceu com essa constância, houve, não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, mas é fato que já ocorreu, até a responsabilidade criminal de quem fez a lei e de quem votou a favor da lei, em cidades próximas de Tupã. Então, nós, na época, também alertamos a respeito desse assunto, fomos voto vencido, nós respeitamos a votação da Câmara, mas o que a gente tem notado é que, na nossa cidade, nesse segmento, nessa parte, falta um pouco de cuidado das pessoas que elaboram isso e acabam induzindo em erro os vereadores, acabam induzindo em erro a própria população, que acredita que aquilo esteja correto, e depois não é. Nós tivemos um exemplo recente, quando se criou aqui também as residências terapêuticas, que a gente acabou tendo uma audiência pública com o juiz, com o promotor, com todo mundo lá, e foi defendido uma tese que nós dizíamos que não era correta, e eu me lembro bem que o juiz federal perguntou para a representante do Ministério da Saúde, que ele tinha chamado lá, e ele diz assim, isso aí é correto? O que o vereador está dizendo é correto? Ela disse, é. E o projeto foi alterado. Só que ele poderia ter sido alterado aqui, nós já tínhamos dito isso tudo. Precisou chegar nesse ponto, onde estávamos, boa parte dos vereadores aqui estava presente, para então fazer, não houve mais problema com aquele projeto. Ele ficou 2 anos aqui na casa, enrolando, não contratava, por teimosias, que eu não sei de quem são, mas que existem. E está varando de prefeito a prefeito. Nós temos outras situações jurídicas aí que já foram levantadas aqui, que persistem também por teimosias de determinadas áreas jurídicas da prefeitura, e que isso é que cria problema para a cidade, que cria problema para nós, vereadores, que cria problema para prefeito, e que induz as pessoas a chegar nessa situação. Uma pessoa que é contratada e não tem segurança de saber se aquela contratação que ela tem, e ainda corre o risco, dependendo de... É bom que se diga que, neste caso aqui, pelo que eu entendi, foi apenas aceita uma denúncia. Ninguém foi condenado a nada, não foi julgado nada. Pode ser que o julgamento não seja dessa natureza, mas e se for? E se for um julgamento que vai além do que está sendo solicitado, ou que seja solicitado mais, a devolução, por exemplo, do recurso, a pessoa que trabalhou, que recebeu, ela tem todo o direito de ter o seu salário. Agora, quem pagou e pagou mal, talvez não tenha essa situação contemplada pela Justiça. Então, a gente gostaria de deixar aqui, mais uma vez, já fiz isso em outras ocasiões, que houvesse mais esses cuidados em relação a essa legislação do nosso município, principalmente quando já tem um histórico que é um histórico diferente daquelas teses que estão sendo defendidas em vários projetos nessa natureza. E Tupã está ficando marcada por essa questão de criação de cargos, mas marcado negativamente, infelizmente, enquanto nós temos realmente vitórias e brilhos em outras áreas, nesta área nós estamos tendo sendo marcados de uma forma negativa. E não sei porquê, mas repetem, nós já tivemos aqui, o número do cargo, mas a hora que vai ver lá qual é a descrição do cargo, a descrição é igualzinha de outro que foi cassado já há 6, 7, 8, 10 anos atrás, só mudou o nome do cargo, a descrição é exatamente a mesma, a função é exatamente a mesma.
Então, eu não sei qual é a lógica dessa insistência que acaba nos colocando a todos aqui, quem votou a favor, quem votou contra, não importa. Todos nós, a população não faz essa distinção. Ela fala que a Câmara ou que o prefeito, né, e que, talvez essa é uma situação extremamente constrangedora para todos nós, para os funcionários públicos, mas são teses que permanecem na prefeitura. Talvez fosse caso de se fazer uma revisão com relação a esse tipo de crédito, de entendimento, que um núcleo, que eu não sei identificar qual é, porque eu não frequento a prefeitura, mas a gente vê, quando vem os projetos aqui, que esse núcleo continua fazendo as mesmas situações que já fez e já foi condenado. Então, talvez, se nós tivéssemos um olhar nessa direção também, fosse possível que a gente evitasse que situações no futuro não se... Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor Não presidente. havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes contidos na pauta. Primeiro projeto de decreto legislativo 5/2018, de autoria dos vereadores Antônio Alves de Souza e Augusto Fresneda Torres, confere a medalha Luiz de Souza Leão ao cidadão tupaense Fred Rodrigues. Em única discussão, projeto de decreto legislativo número 5/2018. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De iniciativa do vereador Gilberto Neves Cruz, projeto de decreto legislativo 6/2018, confere a medalha do Luiz de Souza Leão ao senhor Dito Oliveira. Em única discussão, projeto decreto legislativo 6/2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de decreto legislativo 7/2018, de iniciativa de todos os vereadores, confere a medalha do Luiz de Souza Leão ao senhor Manuel Ferreira de Souza Gaspar. Em única discussão, projeto de decreto legislativo número 7/2018, de autoria dos vereadores. Está em discussão. Pela discussão, o vereador Amauri. Senhor presidente, nobres parlamentares, na verdade nós temos 4 decretos aqui na sequência que eu gostaria de chamar a atenção, que isso demonstra uma maturidade política, se os 4 forem aprovados, eu imagino que vão ser porque foram assinados por todos os vereadores, né? Uma maturidade política muito grande que a Câmara Municipal de Tupã está dando não só para a cidade, mas para toda a nossa nação. A gente observa aqui que o Carlos Messas, foi prefeito 10 anos. O Jesus Guimarães foi prefeito 10 anos. Eu fui líder do prefeito Jesus Guimarães aqui, e grande companheiro, começamos na política junto. O Manuel Gaspar, 12 anos, e o Valdemir, 8 anos. São 40 anos de história do município. 40 anos, são 2 gerações. São 2 gerações de classe política que no primeiro havia um embate entre um grupo do Jesus e o grupo do Carlão, e posteriormente do Manuel e do Valdemir. E nós estamos concedendo essa honraria aos 4. E nós sabemos que nos 15 vereadores aqui, há os que se filiam a uma corrente, outros que se filiam a outra corrente, e assim por diante, né?
E nós estamos, então, dando uma demonstração e um reconhecimento por aquilo que esses prefeitos, cada um a seu modo, fez no período que esteve à frente da Prefeitura Municipal de Tupã. Aqueles que são nascidos em Tupã, só um, né? Então, a medalha Luiz de Souza Leão. E aqueles que não são nascidos em Tupã, nós estamos concedendo o título de cidadão. Precisava isso? Claro que não, porque quem se elege prefeito já tem essa situação, já tem esse reconhecimento público. E quem se elege mais de uma vez ainda, com muito mais razão. Mas, no entanto, eu tenho a certeza que a população de Tupã apoia essa situação, porque já aprovou, já votou neles, já os elegeu, que a gente formalize isso num documento para que eles possam ter um documento dessa natureza e, para todos eles, independente do partido e das opções ideológicas e políticas de cada um. Estão de parabéns todos os vereadores da Câmara Municipal de Tupã, e eu tenho certeza que esta será uma das homenagens que será mais lembrada em toda a história do município de Tupã. Me concede uma parte, nobre vereador? Com muito prazer, vereador. Eu não estava aqui na Câmara quando o projeto foi apresentado, né? Estou votando aqui com muita honra. E eu tenho certeza que vai passar e é a vontade do povo de Tupã aqui representado. E, como todas as homenagens são entregues de forma individual, em cerimônias separadas, seria muito interessante se a gente conseguisse reunir os 4 para fazer a entrega na mesma cerimônia. Quanta história não seria contada? Não sei se é possível, mas vai ser muito interessante se a gente conseguir fazer a entrega para os 4 ex-prefeitos na mesma cerimônia. Eu acho que a gente, aí sim, a história até floresce muito mais, né? Muito obrigado pela parte. Eu agradeço a parte e complemento dizendo que as lideranças, né, quando elaboraram isso, junto com o presidente da Câmara, já caminha nesse sentido. Nós estamos, inclusive, preocupados com o local. Terá que ser um local, eu até penso que isso poderia ser feito no ginásio de esporte, porque a sessão solene ela pode ser feita em qualquer lugar. E precisaria ter um local bastante amplo para que nós pudéssemos contemplar, sem dúvida alguma, será uma noite de muito júbilo e uma noite histórica para o município de Tupã. Muito obrigado. Continua a discussão, projeto de decreto legislativo 7/2018. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de decreto legislativo 8/2018, também de assinatura de todos os vereadores, confere o título de cidadão tupaense ao senhor Jesus Guimarães. Em discussão, projeto de decreto legislativo 8/2018, de autoria de todos os vereadores. Confere o título de cidadão tupaense ao senhor Jesus Guimarães. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de decreto legislativo 9/2018, de autoria de todos os vereadores, confere o título de cidadão tupaense ao senhor Carlos Eduardo Abarca e Messas. Em única discussão, projeto legislativo 9/2018. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de decreto legislativo 10/2018, também de autoria de todos os vereadores, confere o título de cidadão tupaense ao senhor Valdemir Gonçalves Lopes. Em única discussão, projeto de decreto legislativo 10/2018. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Não havendo mais expedientes a ser analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra, vereador Charles. Senhor presidente, mais uma vez, como eu já fiz as saudações de praxe, eu vou direto ao assunto. Eu ia falar agora, senhor presidente, sobre outra matéria do Diário,
sobre o AVCB das escolas, mas eu vou voltar ao assunto dos cargos comissionados, porque parece que há um mal-entendido. Assim, acho que eu não consegui me interpretar muito bem, embora seja um ator premiado. Eu não estou falando mal do prefeito, não estou criticando a atitude de ter criado cargos e nem desdenhando a importância dos cargos comissionados para a administração. E eu quero fazer coro junto com a doutora Thelma na defesa desses cargos. Porque realmente eu fui secretário, doutor, e a Secretaria da Cultura não tem a complexidade da assistência social. Eu sei o tanto que a assistência social exige, e ela é muito ampla, tem muitos tentáculos, e realmente o comissionado ele presta um serviço de extrema relevância nas secretarias. Na oportunidade em que eu fui secretário municipal de Cultura, nós tínhamos, se eu não me engano, eram 10 ou 11 cargos comissionados dentro da Secretaria de Cultura. Em 2014, houve uma denúncia e o ex-prefeito Manuel Gaspar assinou um TAC, um termo de ajuste de conduta, com a promotoria, para extinção dos cargos comissionados, que, na época, foram eivados da mesma inconstitucionalidade. Como disse o vereador Amauri e a própria doutora Thelma, o cargo comissionado ele é previsto pela Constituição Federal e é legal, tanto é que ele é previsto pela Constituição. Só que, como disse o Amauri, ele tem algumas condições para que ele possa ser criado, né? Que é a confiança entre o diretor, enfim, e o secretário, ou seja, entre o cargo comissionado e o seu superior hierárquico, o secretário. Uma confiança política, como a doutora Thelma disse, o comissionado está à disposição do secretário 24 horas por dia, não tem noite, não tem madrugada, não tem final de semana. E são, sim, extremamente importantes. E volto a dizer, não sou contra a criação dos cargos comissionados. E digo mais ainda, doutora, eu achei pouco 38 cargos. Em volume, vereador Paulo Henrique, eu sei do impacto financeiro que causa. Talvez, é aquilo que eu digo, não é o momento de contratar mais, mas que são poucos, são. Para a estrutura administrativa de uma prefeitura do tamanho da de Tupã, 2.300 funcionários, quase. Só me concede uma parte? Pois não, excelência. Só para esclarecer, por exemplo, foi dito aqui, foram criados os cargos, nem todos foram preenchidos. A Secretaria de Assistência Social, por exemplo, a grande maioria dos cargos ali criados são as funções de confiança, cujos funcionários são funcionários efetivos e que assumiram uma responsabilidade. Apenas 3 cargos de provimento em comissão foram criados e 2 foram preenchidos. Um não foi preenchido. Tá bom? Só para... É isso que eu digo. Uma secretaria do tamanho da Secretaria da Assistência Social, com apenas 2 cargos comissionados, onde essa questão de confiança é extremamente importante, porque a secretária ou o secretário que está na pasta precisa confiar no funcionário para ele poder fazer... É como se fosse subrogar a sua responsabilidade, porque quando o comissionado fala em nome do secretário. Então, essa questão de confiança é fundamental para que o cargo seja comissionado. Então, não sou contra a criação, não acho que o comissionado não seja importante. É aí que eu digo que eu acho que está havendo uma falta de compreensão com a minha fala. O que eu sou contra, e eu vou lutar isso até o fim, é criar cargos que não obedeçam os critérios da lei. Ah, mas o senhor está sendo chato. Senhores, me desculpem, mas eu sou um legislador e eu trabalho no judiciário. Como disse o nobre presidente, às vezes o judiciário ele comete erros, todos cometemos. O judiciário, os juízes, os desembargadores, os promotores são seres humanos. Mas se o nosso jurídico, se o judiciário, desembargadores de anos de carreira podem cometer erros, por que o jurídico da casa não pode ou o jurídico da prefeitura não? Como disse o nobre vereador Amauri, talvez seja uma questão de ego. É porque o Charles que falou, nós não vamos ouvir.
Então, a doutora Thelma até falou assim, para a gente deixar para discutir no final da ação. Não discordando, doutora, mas eu vou dar uma sugestão. Eu nem ia fazer isso. Porque se eu fizer, é capaz de não fazer, porque foi eu que disse. Não precisamos deixar a Sadim correr. O momento, o desembargador, porque, viu, Excelência, não está na primeira instância. Inconstitucionalidade é tratada em segunda. Quem está decidindo são 3 desembargadores do tribunal. Não é um juiz de primeira instância. Então, tem 3 cabeças pensantes. E ADINs como essa tem aos baldes no judiciário. Não há, se não há questão de confiança, e sim se trata de funções burocráticas, se Vossas Excelências pegarem a ADIN e ler, isso estava no projeto de lei. As atribuições dos cargos são de execução, não são de confiança. E isso é questionado na ADIN. Nós precisamos o quê? Tomar providências imediatas. Esses 38 comissionados, que eu acho que não foram empossados todos, eles poderão ser exonerados a qualquer momento. Pode acontecer várias coisas, mas por que nós vamos esperar o fim dessa ação para responsabilizar ainda mais? Juntamente com a representação, eu enviei o TAC. Tupã é corriqueiro, como diz o nobre vereador Amauri, na criação de cargos desse tipo, com o mesmo engodo, com o mesmo erro. Para que nós precisamos deixar? O procurador quer saber como que estão os cargos. Estão preenchidos? A lei vigora? Tem 30 dias para responder. Nesse tempo, Excelências, nós podemos, se o prefeito quiser, refazer esses cargos. São os mesmos, as atribuições é que precisam ser modificadas. Reface novamente, manda para a lei, para a casa de novo, essa casa aprovará, e se tiver constitucional, eu sou favorável à criação dos 38. E quando prestarmos essas informações ao tribunal, ela vai ser positiva. A lei não existe mais, todos foram exonerados, com a criação dos novos cargos, eles serão reintegrados, e acabou. Isso. Corrigido o erro, acabou a ADIN. Ela morre, ela nasce morta. Agora, isso o jurídico da prefeitura podia ter visto, se é que não está vendo. O jurídico dessa casa, nós, vereadores, ajudar o prefeito a cometer menos erros. Porque, não sei se foi proposital ou não, mas se está eivado. Volto a repetir, não é o comissionado em si, é esse que foi criado dessa forma, que não se adequa à legislação pertinente, às condições que a própria Constituição impõe. Isso já foi N vezes julgado pelo Supremo. Bateu, em menos de 6 meses é votado e volta para a segunda instância. Então, como foi dito aqui, nós temos que ter bom senso, sim. Não sou contra, não quero atrapalhar o prefeito, a administração. O que nós precisamos é tomar cuidado para que esse tipo de situação não ocorra. E continua, viu? Continua ocorrendo. Se deliberadamente ou falta de cuidado, eu não sei, mas continua. Por isso que eu disse que podem acontecer outras representações. Por quê? Eu falo e não me ouvem. Mas eu falo no sentido de ajudar mesmo. Hoje mesmo, ontem, não, hoje mesmo, eu tive de manhã na prefeitura para falar com o secretário de governo. Só que, infelizmente, não deu tempo, ele estava ocupado, eu também tinha que ir para o fórum, não deu tempo da gente ter a nossa conversa. Mas estou à disposição para ajudar o governo. Mas o governo tem que me ajudar também. Eu não posso mudar o meu discurso da legalidade, eu vou manter até o fim. Não vai dar tempo de eu falar do AVCB? Eu vou voltar na próxima semana. Não, depois do recesso. Até lá teremos outras novidades, porque o Ministério Público continua movimentando esse processo. Inclusive, o Corpo de Bombeiros já esteve em todas as escolas do município, a pedido ordenado pelo juiz de direito.
Eu só queria acrescentar que eu vi uma matéria há uns dias atrás, onde o secretário Mauro Guerra disse que algumas escolas já tinham o AVCB. E não é a realidade, porque o Corpo de Bombeiros esteve em todas as escolas e apenas 2 têm o AVCB. E as demais, tem escola que até tem extintores, mas estão vencidos. Nem tem projeto para tirar o AVCB, nunca teve um pedido de alvará para poder funcionar. Então, a situação realmente está complicada, mas também tem solução. Basta ter bom senso, discernimento e boa vontade. E eu estou aqui para ajudar. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua a expressão pessoal. Pela palavra. Pela palavra, Edro Castilho. Novamente, senhor presidente, demais nobres, pessoal da galeria, aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, o Nazareno, esteja com todos vós. A primórdio, senhor presidente, venho aqui agradecer e parabenizar os nobres pares, por terem aprovado as nossas moções, as nossas indicações, e que foram, na sua totalidade, aprovadas. Nesse primeiro semestre aí, graças a Deus, então venho aqui parabenizar aos nobres pares, porque eu sempre digo que juntos somos fortes. Eu quero também parabenizar o Thiago Matias, que não se faz presente aqui nessa noite, senhor presidente. Ele foi acometido de uma cirurgia, estive lá no hospital orando por ele, e já está melhor, já está em casa. Eu creio que na próxima sessão já estará aqui conosco. Parabenizar também o nosso amigo nobre par Brito, que enquanto esteve aqui nessa Casa de Leis, eu estive acompanhando de perto, e a última coisa boa que ele fez aí foi, ele conseguiu uma cama para uma jovem, que estava debilitada, no valor de R$4.000, juntamente com algumas pessoas, aí ele conseguiu. Então venho aqui parabenizá-lo, nosso amigo par Brito, que sempre esteve aí trabalhando e trabalhou e prestou um trabalho a essa comunidade por excelência. Novamente agradecer a vinda da nossa nobre par Thelma Tolim, parabéns pela sua fala aqui nessa noite e parabéns pelo retorno a essa Casa de Leis. Eu sempre digo, nobres, que honras a quem tem honras, e quem que não gosta de elogios, Se você fez um trabalho bonito, você tem que elogiar. E eu não meço esforços nenhum. Não tem problema se não me elogiam, mas eu gosto de elogiar quem presta um trabalho por excelência. Eu venho aqui prestigiar o pessoal da Obras, Renan Pontelli, na sua direção, o nosso amigo Célio, no trânsito. O trânsito está sendo pintado, as faixas, muitas das nossas indicações, faixas elevadas, placas. Então, está sendo feito um trabalho muito bonito, um trabalho por excelência do nosso amigo Renan Pontelli, o Rogério, o Vanderlei, o Marquinhos, Então, parabéns. Parabéns a esses nobres companheiros do setor de obra, que estão embelezando a nossa cidade no trânsito. Venho aqui parabenizar meu amigo nobre par Charles dos Passos, por ter acompanhado de perto o trabalho que o nosso amigo Gerdião tem feito ao longo dos anos. Ele e a sua assessora Rosa. A Rosa também presta um trabalho fantástico. Tem acompanhado Rosa. Eu sempre digo que um vereador, se ele tiver um ótimo assessor, tudo acontece muito bem. Então você também está de parabéns, pela sua assessoria, do nosso amigo Charles, que tem acompanhado sempre, e dessa vez não foi diferente, a romaria lá do nosso amigo Gerdião, Foi muito bom. Então, Charles, parabéns por ter assessorado ali, você
e a Rosa, né? E falar aqui dos cargos também comissionados. A justiça vai definir, né? Se vai ou se não vai. Eu não sou juiz, sou apenas policial, há 29 anos na rua aí. Então eu creio que a justiça vai decidir quem está certo e quem está errado. Porém, foi aprovado por esta Casa de Leis e também passou por dois setores jurídicos, né? E parabenizar aqueles que estão nos cargos comissionados e cargos de confiança. Nós, eu creio, eu tenho a certeza, toda essa Casa de Leis aqui trabalha no intuito de agraciar trabalhos e emprego para a nossa cidade. E esse pessoal que estão ali trabalhando, com certeza estão ganhando os seus salários e eles prestam também um trabalho por excelência. E a nossa cidade precisa de trabalhos comissionados, né? Na obras, tem um pessoal ali que trabalha dioturnamente, igual a doutora Thelma disse, não recebem hora extras, né? No setor do meio ambiente, um pessoal trabalha, gosta daquilo que faz. Então, a nossa cidade está sendo agraciada. E nesse governo, apenas 38 cargos, né? Então, está gerando empregos, né? Com certeza eles estão ganhando os seus salários, que, diga-se de passagem, não é um salário alto, né? Porque eu sempre prezei e prego, digo de honra a quem tem honra. Quanto mais você ganha, você tem um salário melhor, maior é a sua capacitação, você trabalha com mais alegria, com mais felicidades, né? Então, esse pessoal dos cargos de confiança, aqueles que prestam trabalho comissionados, como aqueles concursados, todos os nossos funcionários estão de parabéns. Porque fazem um trabalho, a nossa cidade, igual disse o nobre presidente Walter Moreno, 100% de pavimentação. A nossa água talvez seja uma das melhores águas do estado, iluminação, a saúde, né? Então, quero aqui parabenizar não somente o Poder Legislativo, como também o Poder Executivo, que nós temos feito um trabalho por excelência e quem ganha com isso é a nossa comunidade. Mas sou a favor dos cargos comissionados, sou a favor dos cargos de confiança, porque sem ele a prefeitura não vai. E tem que ter. Então, estão ali recebendo o seu salário, os seus pagamentos, estamos gerando empregos e é isso que nós queremos. Então, parabéns a essa Casa de Leis e sempre seremos favorável aos cargos de confiança. E diga-se de passagem, precisamos de mais cargos de confiança e de mais cargos comissionados. É somente isso, presidente. Muito obrigado. A palavra continua a explicação, pessoal. Pela palavra, o vereador Paulo Henrique. Presidente, nobres vereadores aqui, população que ainda prestigia nós aqui na tribuna, aqui na Câmara, que nos assiste aqui pela TV Câmara. Não vou entrar no assunto dos comissionados, porque eu acho que jogar a gente contra os cargos é complicado. Em nenhum momento a gente falou que a gente é contra os cargos. É que, infelizmente, a brecha jurídica de você querer pegar uma palavra e colocar ela de uma outra forma e achar que isso é questão de ter um funcionário comissionado dentro da prefeitura é complicado. É complicado, nobres, porque hoje só dentro do Ministério do Governo Federal são 100 mil cargos comissionados. 100 mil cargos comissionados é o que o Brasil tem hoje só dentro do Governo Federal. Nós não estamos falando aqui dentro das prefeituras, nós não estamos falando aqui dentro do governo estadual, dentro dos nossos estados, nós estamos falando aqui só do governo federal. 100 mil cargos. E essa Constituição realmente dá esse embasamento, uma Constituição feita em 1988,
e que eu acho que agora precisamos realmente ter deputados que tenham coragem de colocar os pingos nos is. Não dá para achar normal ter essa quantidade de cargos comissionados e ter um déficit de 139 bilhões, 149 bilhões. A gente quer dar dinheiro, a gente quer trazer emprego, mas quando você passa por uma certa dificuldade, você tem que rever os pontos. E para rever esses pontos é através de você rever algumas coisas até da própria Constituição. E o que me traz aqui é parabenizar também a Prefeitura, que mais uma vez deu sequência a um trabalho, que foi do dia 9 agora de julho, uma homenagem ao que ocorreu no nosso estado de São Paulo. Realmente eu quero ressaltar aqui para que todos entendam o que foi essa revolução da Constituição. Essa revolução que nós tivemos aqui foi simplesmente o estado de São Paulo, onde, através de 35 mil, não posso dizer soldados, porque eram pessoas da sociedade, se revoltaram com aquilo que estava ocorrendo no nosso estado e no nosso país. Essa revolução aconteceu somente no nosso estado. Essas pessoas se revoltaram com o que estava ocorrendo, através da falta de uma Constituição que trouxesse embasamento, e a população teve que pegar em armas para defender o que nós temos hoje, que é a própria Constituição, que foi mudada, foi feita em 34 e foi mudada em 88. E essa Constituição, né, essa primeira, foi importante porque nós não tínhamos isso, e nós conseguimos colocar o voto das mulheres que não poderiam votar até aquela época. Ou seja, o estado de São Paulo sozinho, contra 100 mil soldados do governo federal, brigou por uma coisa que era justa para nós. E hoje nós estamos vendo tantas coisas acontecendo no nosso estado, no nosso país, e eu vejo pessoas ainda achando que não é importante votar, que votar nulo é a melhor forma de você realmente protestar contra um governo. Pelo amor de Deus, votar nulo não anula nenhuma eleição. Você não vai protestar contra um político deixando de votar. Nós tivemos aqui da nossa cidade 38 tupaenses que foram lá pegar em armas e brigar para ter uma mudança na forma de governar o nosso país. E nós agora vamos ter, 2018, presidente, a oportunidade de mostrar à população que está nos assistindo se realmente ter cargos comissionados, ter número de secretarias igual nós temos, todos os benefícios que esses deputados têm, a forma como é dividido o dinheiro entre o governo federal, estadual e o município. Nós vamos ter a oportunidade de falar da tabela do SUS, porque enquanto a gente achar normal criar cargo comissionado, tem vereador que deve achar normal também, a tabela do SUS está há 18 anos sem ter reajuste. Só que isso nós temos que cobrar do governo federal, dos nossos deputados, que vejam essa questão. Tabela do imposto de renda há mais de 18 anos sem ter reajuste. N problemas que nós estamos enfrentando e a gente achando normal. E não é normal. Não pode ser normal. E eu espero que, como passou menos de 100 anos, nós não tenhamos que pegar em armas novamente para defender os nossos interesses. Mas a população tem que entender que a maior arma que ele tem é o voto, e o voto consciente. Não jogue o voto no lixo. É uma arma que nós temos e que foi muito batalhada. Nós tivemos aqui, nessa revolução, 980 pessoas mortas, oficiais. Pelo que eu estava conversando com a dona Tamime hoje, que eu fui lá para inteirar um pouco mais esse assunto, extraoficial, beira 2.200 pessoas que morreram para que tivéssemos uma Constituição e o dever de poder votar. E eu escuto pessoas falando que não, eu vou votar nesses caras, não tem onde votar, é difícil. Realmente é difícil. Realmente é complicado, principalmente quando você acredita numa proposta e essa proposta ela deixa, né, simplesmente pelas dificuldades que às vezes as pessoas encontram, os políticos encontram, e se muda tudo aquilo que foi conversado lá atrás, na época da pré-campanha. A gente sabe que isso realmente é complicado, mas a melhor forma de você ajudar um político, a melhor forma de você querer mudar esse país é através do voto e da participação e da cobrança.
cobre o seu político, cobre o seu governante, porque ele é o seu representante lá. Não deixa passar o que aconteceu em 1932, essa revolução de quase 3 meses de guerra, simplesmente em vão. Simplesmente, eles já fizeram o papel deles lá, nós temos a nossa Constituição. Sim, nós temos, graças a esse trabalho, e graças ao que eles fizeram, nós devemos dar continuidade, não em pegarem armas, ir lá, enfrentar o governo, né, trazer uma algazarra para o nosso país. Não é isso que eu defendo. O que eu estou defendendo aqui é que a gente coloque a mão na consciência e entenda que não é só elegendo um presidente, é elegendo um Congresso forte, um Senado forte, deputados estaduais que questionem também os seus governantes, para que saibam como é aplicado o dinheiro, não que fiquem preocupados em saber como que vão gastar as suas emendas, mas que as emendas tenham que vir através do dinheiro, seja repartido de uma forma que fique mais para os municípios e menos para o governo federal. Que deixe o governo federal com um orçamento para que se faça o que precisa. Não deixar do jeito que nós estamos aqui. Um prefeito, não só o nosso prefeito de Tupã, como todos e todas as suas totalidades, gastando 33% do que arrecada com a saúde, e a gente tendo emendas impositivas de deputados para gastar com saúde, mas a gente sabe que às vezes não é a emenda que a gente precisa, mas é sim uma reestruturação de todo o governo. De novo, falo aqui para a população que está me ouvindo aqui em casa e para aqui que está nos assistindo e para os vereadores, vamos entender o peso do nosso voto e vamos mostrar que quem manda nesse país é a população. Nós elegemos os nossos governantes para nos representar. E a gente tem o direito de querer questionar isso todos os dias, mas a forma que a gente tem de poder trocar é agora no voto. É agora que a gente vai poder ter a oportunidade de questionar. Por que não votaram a questão do foro privilegiado, os deputados que aí estavam? Que foi aprovado no Senado. Quer acabar com a corrupção? Eu falo para todo mundo que o maior mal, presidente, do Brasil não é a falta de educação. Nosso maior mal não é a saúde. Não é a questão da violência. É a corrupção que acontece à torta e direita nesse país. É a forma que é empregado o dinheiro, que sai pelas nossas mãos, e a gente está lá vendo, e às vezes a gente se sente de mãos atadas. Mas não é dessa forma que nós vamos mudar o país. Nós vamos mudar colocando pessoas que entendam que os próximos governantes vão ter que trazer sustentabilidade para o próximo presidente, seja ele quem for, para fazer as reformas que a gente precisa. Para fazer a reestruturação de uma máquina pública que está inchada, para detrimento de algumas pessoas, para que mude também, senhor presidente, no judiciário, as regalias dos juízes, dos desembargadores, do executivo, do Ministério Público, de todo mundo. Porque não dá uma pessoa que ganha 30 mil reais ter auxílio moradia e o morador que ganha 950 reais, 54 reais não ter nada. Nem a saúde, que lhe é de direito pela própria Constituição, e ver pessoas vindo brigar aqui porque recebem 20 reais para poder ir para outra cidade, para poder se alimentar, e a gente achar isso normal. Parabéns aos 38 tupaenses que brigaram por isso, e peço que a população entenda, temos nas mãos aí uma excelente oportunidade de passar esse país a limpo e de mostrar para todos os nossos governantes que quem manda aqui somos nós, população que está já ia falar a palavra errada aqui. Que está realmente sem paciência, de ver tudo isso e aguentar calado. Volto a palavra e obrigado, presidente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, capitão Neves. Senhores vereadores, público dos presentes, nós já agradecemos aí a oportunidade de estarmos aqui como vereador. Participamos ontem de um evento que há muito tempo que eu não tinha ido e fiquei muito surpreso e maravilhado com o efetivo que tinha lá da Revolução Constitucional de 32. Parabéns ao capitão André pela excelente palavra em que ele reconhece o trabalho da Secretaria da Cultura, né, porque poucas cidades
do nosso interior faz esse tipo de evento, né? Então, a todos os secretários de cultura que passaram por lá, por manterem vivo a chama dessa tradição, dessa atividade, não parabenizar o secretário, a todos os secretários que passaram, porque ontem ficou bem claro e objetivo que, graças à Secretaria da Cultura, que é motivante, que nós realizamos todos os anos o evento 9 de julho, que, para aqueles que não sabem, o número de mortos foi maior do que aqueles que participaram da Segunda Guerra Mundial. Para vocês verem o tamanho da violência do uso de armas, né? As pessoas que morreram 9 de julho de 1932, foi quase o dobro de quem participou de uma guerra mundial. Aí está um choque de ideologia, de ideias, que isso acontece hoje, e às vezes a pessoa fala assim, a sociedade não aguenta mais os políticos. Espera aí, o político vem da onde? Da sociedade. As pessoas que falam, que se apresentam, que pedem voto, falam palavras bonitas, passa-se 6 meses, tudo aquilo que foi dito esquece. O cidadão parece que tem que ter memória, porque realmente não, votar em branco é um desserviço à nação. Às vezes tem muita gente que a gente encontra por aí e fala assim, capitão, eu não votei no senhor porque eu achei que o senhor era muito grosso, no bom sentido. Eu falei assim, não, agora eu vejo que o senhor conversa, o senhor sorri, um dia desse o cara ficou rindo, falou para mim que eu nunca vi eu sorrir. Eu falei, para poder ser candidato tem que andar igual palhaço na rua rindo? A gente tem que ser participativo, tem que ter atitude, representar o povo, estar onde está o cidadão, participar dos eventos, representar, falar com determinação. Então, eu acho que está na hora, até às vezes falam, eu sou contra a intervenção militar, eu sou militar, eu sou contra a intervenção militar, eu já falei isso aqui, eu sou a favor que o povo exerça o seu direito de votar com transparência, com honestidade, para de votar no tio, no sobrinho, no meu amigo, no cara que é mais bonito. Eu morei em Marabá, Pará, e teve uma época lá que teve um candidato que a minha esposa votou só porque ele era bonito. O nome dele chama-se Collor de Mello. E aí o pessoal ele foi afastado. E ele está lá agora. Quem colocou ele lá? A sociedade? Foi a sociedade que colocou ele lá. Nós votamos nele. Então, esse ano, depois que voltar, nós vamos voltar com outro mote, né? E a gente que seja o mote que a gente possa escolher pessoas sérias, comprometidas. Mas eu defendo o cara. O cara tem um bocado de crime e eu vou defender o cara. Eu não. Eu não defendo, não. Se o cara tem alguma coisa no seu passado, não venha me pedir para pedir voto para ele, que eu não peço. Não peço. Desculpe, é uma confissão que eu faço. Eu avalio o candidato. O cara tem lá todos os candidatos, eu vou verificar se eu só posso estar com ele se ele não tiver alguma coisa que conduza ao lado negativo. Tem que ser positivo. Mas eu faço parte de um grupo. O grupo é o povo, é o cidadão. Temos que parar com esse negócio de votar no fulano, ciclano e beltrano, porque ele faz parte do meu grupo, ele rouba, pratica corrupção. É igual aquela historinha, né? A mulher chega no cinema, aí pede para comprar um ingresso, aí a mulher fala assim, não posso te vender o ingresso, está lotada a sessão. Eu preciso que minha filha quer ver o filme. Não tem vaga para você entrar, minha filha. Mas eu preciso. Se você vender o ingresso para mim, eu te dou uma cerveja. Mas não tem vaga. Minha senhora, eu vou te dar um conselho. Tem uma sala aqui que está vazia. Vai passar a corrupção no Brasil. Você está falando de corrupção comigo? Pessoal, nós somos a diferença. Nós é que podemos mudar a política que está aí. Nós. Não são eles lá, não. Não são os políticos que estão lá que podem mudar. Nós é que podemos mudar com o voto, avaliar, escolher, votar com qualidade. E eu vi ontem na Revolução, lá na solenidade, fiquei pensando, né? Será que as pessoas sabem quantas pessoas que morreram, que foi falar quase em torno de 1000, muito maior do que uma guerra mundial, onde participou as pracinhas no solo italiano? Então, nós não precisamos passar por esse tipo de problema de novo. Nós precisamos melhorar, acompanhar o candidato, ver quem o apresenta, quem é a pessoa que está apresentando ele. E isso conta com quem que ele está, aonde ele está, com quem ele foi, o que ele pretende fazer. As pessoas falam, mas o que falta no Brasil é emprego. O que falta é a organização das instituições. Tá? As coisas têm que funcionar de uma hierarquia. Graças a Deus que esse final de semana
apesar de tudo, escrito sem criticar ninguém, né? Porque era simples, se eu fosse o desembargador, era só dar o direito para o Lula para ele ser ouvido na hora, e não mandar soltar ele. Se está fazendo uma coisa, precisa que quem ocupa um cargo público tenha a capacidade de saber raciocinar e executar, pensando sempre no bem do povo, não do seu grupo, da sua sigla partidária, do meu amiguinho, aquele que me dá uma oportunidade. Esse é um tipo de trabalho que devemos mudar. Posso errar, mas nesse pouco tempo que nós estamos aqui, nós estamos procurando, junto com todos os vereadores aqui, que todos nós convivemos, né, no dia a dia, com cada um com as suas ideias, mas o objetivo de todos é fazer o seu trabalho, e o trabalho está saindo, e diferentemente do que dizem, ontem eu vi até o capitão André dizer que a cidade de Tupã é maravilhosa, diferentemente do que muita gente fala, né? O pessoal fala que Tupã não presta. O capitão André, que é de Pompeia, vem aqui de vez em quando, elogiou a cidade, elogiou as secretarias, elogiou a Câmara Municipal, que a crítica é natural, é construtiva, serve para poder apimentar o discurso e levantar. Então, ontem eu fiquei assim, vendo assim, caramba, né? Tudo está ruim. Mas o que está ruim agora, que já estava ruim antes. O problema agora é que está tentando se consertar o que está ruim. Então, é preciso que a gente, no segundo semestre, quando voltarmos, é claro que todos estão aqui trabalhando, eu vejo cada um batalhando na sua área, né? Eu sempre, às vezes, falo assim que... eu vou falar uma coisa aqui, mas não entendo nada. Eu sempre falo que eu e o Meirelles aqui, com todo respeito, foi o que mais penalizamos aqui como vereador, assim, no bom sentido, né? Porque eu e ele pedimos voto para o Ricardo Raimundo. O restante aqui, com exceção do Eduardo, não pediu voto para o Ricardo Raimundo. E nós trabalhamos da mesma maneira, do mesmo jeito, trabalhamos, procuramos estar sempre presente no dia a dia da comunidade. Às vezes, vocês notam até que eu evito estar com o prefeito, porque o pessoal fala que toda coisa que eu faço é que o prefeito fica me ensinando. Eu não preciso que ele me ensine. Eu tenho quase 60 anos e eu viajei um pouquinho, eu tenho um pouco de experiência de saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E eu sempre, às vezes, até penso em usar o microfone de uma maneira diferente, mas quando eu chego aqui, eu falo assim, não posso falar porque vai prejudicar a cidade de Tupã. É meu pensamento. Até semana passada eu fui falar com as pessoas, eu falei assim, pode fazer o que vocês acham que tem que ser feito. Eu sou um homem de Deus, acredito em Deus. E a palavra de Deus pode ser praticada aqui, sendo verdadeiro, sendo íntegro, transparente, honesto, ético. Deus está em todo lugar. Talvez você não encontre, mas Ele está. Então, aqui a gente, como vereador, não sou nenhum santo, tenho meus pecados, né? Mas procuro ser uma pessoa transparente, enérgico e sincero. Se a sinceridade atrapalha, pode ter certeza, eu não sou inimigo de ninguém. Tá? Nós somos amigos do trabalho, de fazer o que tem que ser feito. Qualquer um que quiser conversar comigo, nós estamos aqui, converso com todos também. Não sou melhor do que ninguém, não tem ninguém melhor do que eu aqui, todos somos iguais. Tá? E eu sempre falo que é uma forma de a gente despedir aqui desse primeiro semestre e voltarmos com o pensamento do mesmo jeito que nós começamos, né? Que foi até uma vez, que foi até o Amaury que falou, que nós temos agora uma nova sigla, que é Povo de Tupã. Então, vamos trabalhar pelo povo de Tupã, que todos vocês trabalham, eu não estou... Quem sou eu, né, para dizer qualquer tipo de coisa? A gente acompanha os trabalhos, vê a nossa cidade crescendo, tapando o buraco, recap daqui, problema de saúde, problemas de que mais. Às vezes a gente não usa o microfone aqui, no final de semana mesmo, passei o final de semana perturbando o Ricardo da imprensa. Você não vai divulgar os jogos regionais? Não, vamos lá divulgar os regionais, vamos botar a Copa Sul-Americana, que é do vereador Meirelles, vamos trabalhar. Poderia vir aqui segunda-feira, ficar quietinho, não falar nada para ele. Chega aqui, porque a prefeitura não faz isso. Não, eu prefiro que ela faça e eu diga que eu colaborei, que eu participei com o desenvolvimento do povo de Tupã. É assim que eu gosto de agir, sem críticas, mas é uma maneira bem leal de falar com todos os vereadores e saber que nós somos um instrumento que estamos juntos fazendo o mesmo trabalho, melhorando o povo de Tupã e trabalhando pelo povo de Tupã. Nós temos um prefeito que nós acreditamos nele, por isso que estamos sempre juntos. Procuro estar distante para não criar nenhum imbróglio administrativo, para não dizer que a gente tem preferência. A gente não tem preferência, a gente tem o valor e trabalho pelo povo de Tupã. A palavra continua a explicação pessoal.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e concluída a votação dos projetos que constavam na pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo através da TV Câmara e da internet. Antes de encerrar, informamos que a próxima sessão ordinária é no dia 6 de agosto, em função do recesso parlamentar. Porém, a Câmara ela continua funcionando das 8 da manhã às 18 horas. Então, o recesso é só recesso parlamentar. A Câmara Municipal continua com seus atendimentos normais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos, bom descanso.